Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um vídeo do canal, né? No vídeo de hoje nós vamos concluir o desafio 7, né, postado aí no canal, que pedia para saber o resultado da soma dessa expressão aí quando o n fosse 2024, tá certo? No vídeo anterior nós conseguimos mostrar, né? Nós conseguimos mostrar que esse resultado, né? Ele aparentemente pode ser descrito como n sobre n mais um, tá certo? Beleza? Só que a gente não mostrou que isso sempre acontece. Nessa situação, como nós estamos trabalhando com números naturais, né, nós podemos utilizar aqui o método que a gente conhece, né, como método da indução, tá certo? Método da indução. Em que é que consiste esse método, né? O método da indução consiste em você realizar uma prova, né, para um caso base, né, um caso base. Vou já explicar melhor o que seria esse caso base. Provar, né, mostrar, supor no caso, né, que a expressão é válida para um certo n, que é o que a gente tem como hipótese, né, e a partir disso concluir a nossa tese, né, que é provar que se é válido para n, é válido para n mais 1. Beleza? Então vamos descrever cada um desses passos. A indução consiste basicamente desses três momentos, beleza? Então vamos lá. O que seria o nosso caso base? Né? Seria mostrar que a propriedade é válida para o primeiro termo da sequência, né? Para a primeira parcela, utilizando o primeiro natural que a gente pode utilizar na questão. Nesse caso aí, como ele não dá nenhuma restrição para o n, né? Ele quer mostrar que essa propriedade aí é válida para qualquer número natural. O primeiro natural que a gente vai utilizar é o 1, né? Que é o primeiro número natural aqui. Então, nós vamos provar que essa propriedade é válida para 1, beleza? Em seguida, nós vamos supor que essa propriedade é válida para um certo n pertencente ao conjunto dos números naturais, tá certo? Então, n pertencente aos naturais, beleza? E após isso, a gente vai concluir que se é válido para o n, né, ela também será válida para n mais 1. Né? Lembrando que também pertence aos naturais, beleza? Então, se a gente conseguir fazer esses três passos, a gente prova que realmente essa expressão pode ser expressa por n sobre n mais 1. Uma observação sobre a indução é que ela pode ser vista como um dominó. Né? Como assim um dominó? Imagine que você organiza um dominó, né, coloca as peças do dominó em pé, né, uma do lado da outra, espaçadas aí do mesmo modo, né, como se fosse a ideia dos números naturais, né, eles estão um em seguida do outro, né, e com a mesma distância um do outro. Então, por exemplo, se o primeiro dominó cai, então beleza, significa que a propriedade é válida para o primeiro dominó. Aí você supõe que essa propriedade é válida para um dominó n, né, um certo dominó n. E prova que em seguida, né, essa propriedade, se é válida para o n, é válida para o n mais 1, certo? Ou seja, significa que o dominó que vem à frente do n cai, se o n cai, beleza? Então, se o primeiro dominó cai, né, e eu provei que para qualquer dominó que eu tenho, né, o seguida sempre cai também, então o primeiro cai, o segundo cai, o terceiro cai, o quarto cai e assim sucessivamente. Ou seja, se cai para o primeiro número natural, cai para qualquer número natural. Beleza? A propriedade fica sendo válida para qualquer número natural. Então vamos seguir esse mecanismo aqui muito interessante da matemática para provar essa expressão, né? Então vamos lá, vou passar aqui o slide. Vamos provar o nosso caso base, né? O nosso caso base é provar que a propriedade é válida para n igual a 1, né? Então vamos supor que o n é igual a 1. Então eu vou ter que provar que 1 sobre n vezes n mais 1 é igual a n sobre n mais 1, tá certo? Porque aqui é o seguinte, quando eu tenho só uma parcela,
eu tenho esse carinha aqui. Então, como eu tenho só uma parcela, essa primeira parcela vai ter que gerar o mesmo resultado do final, tá certo? Quando o n for igual a 1, ok? Então, vamos lá, só substituir, né? Então, vamos ver se a igualdade se satisfaz quando a gente faz a substituição. Ó. 1 sobre 1 vezes 1 mais 1 é igual a 1 sobre 1 mais 1? Sim. Ambos os resultados dão 1 meio, certo? Então, aqui a gente conseguiu provar o primeiro caso da indução, né? Que é válido para o primeiro número natural, certo? Então, agora vamos para a nossa hipótese. A nossa hipótese é supor que ela é válida para um certo n, ou seja, é pegar a expressão que já está montada. Qual é a expressão que já está montada? Vamos lá para a nossa hipótese. A nossa hipótese nos diz o seguinte, que 1 sobre 1 vezes 2 mais 1 sobre 2 vezes 3 mais, assim sucessivamente, até chegar à última parcela, que é n vezes n mais 1, esse resultado tem que ser igual a 1 sobre... 1 não, perdão. Não é 1, é n, né? Esse resultado tem que ser igual a n sobre n mais 1, beleza? Essa é a nossa hipótese. Eu estou dizendo que isso daí acontece para um certo número natural. Eu vou provar que o número em seguida desse número natural também cai, tá certo? Beleza. Como é que eu vou fazer isso? Essa hipótese aí já é certeza para a gente. Então, nós vamos para a tese, né? A nossa tese é a seguinte, né? Se ela for válida para um certo n, eu quero provar que ela é válida para n mais 1. Ou seja, esse somatório agora, ele não vai só até a enésima posição. Ele vai, né, no caso, até a enésima posição mais 1. Beleza? Então, ficaria aqui, ó. Depois do n, ficaria n mais 1. E como a expressão anterior tinha n mais 1 no final, então n mais 1 ficaria n mais 2. Beleza? E nós vamos ter que provar que ela é válida para n mais 1, então no lugar do n eu coloco n mais 1. E embaixo tinha n mais 1, n mais 1 ficaria n mais 2. Beleza? Então essa é a nossa tese. Nós temos que provar isso daqui na nossa tese, certo? Ok, então vamos voltar aqui para a nossa hipótese. Então, da minha hipótese, eu tenho que chegar na minha tese, beleza? Então, eu tenho que fazer isso daqui, ó. A minha hipótese, que é o que eu tenho como verdade, vai ter que chegar na minha tese, beleza? Então, eu vou ter que partir da hipótese para chegar na tese. Certo, então vamos lá, vamos pegar a nossa hipótese. Qual é a nossa hipótese? Nossa hipótese é que 1 sobre 1 vezes 2 mais 1 sobre 2 vezes 3 mais, assim sucessivamente, até chegar o 1 sobre n vezes n mais 1 é igual a n sobre n mais 1, certo? Essa aqui é a nossa hipótese. Perceba que na nossa tese, a nossa última parcela é a parcela 1 sobre n mais 1 vezes n mais 2, beleza? Anterior a ela, né, antes dessa última soma, anterior a essa parcela, aparecia isso daqui, tá certo? Então, eu tenho que fazer aparecer 1 sobre n mais 1 vezes n mais 2 na nossa tese, tá certo? Beleza? Na nossa tese não, na nossa hipótese, para a gente poder chegar na nossa tese. Aí, o que que eu vou fazer? Né? Então, eu tenho que somar, não tem jeito. Eu tenho que somar 1 sobre n mais 1 vezes n mais 2 na nossa hipótese, beleza? Então, vamos organizar aqui para a gente fazer essa soma, né? Deixa eu apagar aqui um pouco e organizar aqui isso, né? Ó, deixar um espaço aqui um pouquinho longo. N sobre n mais 1. Isso aqui é a nossa hipótese. Como eu quero fazer aparecer 1 sobre n mais 1 vezes n mais 2, eu vou ter que somar 1 sobre n mais 1 vezes n mais 2 nos dois membros da expressão, né? Para não alterar a igualdade. N mais 1 vezes n mais 2. Feito isso, eu não alterei nada na igualdade aqui da minha expressão. Tá certo? Beleza.
Então percebam que aqui eu já montei um pouco da minha tese, né? A primeira expressão já é a minha tese. Agora eu tenho que mostrar que no segundo membro, né, nessa partezinha aqui, esse resultado ele vai ser n mais 1 sobre n mais 2. Né? Como é que eu vou fazer isso? Beleza? Porque essa primeira parte já é a minha tese, se vocês concordarem comigo. Ó. O primeiro membro já está ok. Eu só tenho que mostrar que no segundo membro daquela expressão do último slide vai aparecer n mais 1 sobre n mais 2. Como é que eu faço isso? Vou desenvolver o segundo membro, né? Então, ó, desenvolvendo o segundo membro, isso aqui vai ficar igual a... vou colocar 1 sobre n mais 1 em evidência, então vai ficar assim, ó, 1 sobre n mais 1 vezes, eu vou colocar aqui dentro do colchete, né? O que sobrou quando eu coloquei em evidência. N mais 1 sobre n mais 2, certo? Essa foi a expressão que eu encontrei, porque eu coloquei 1 sobre n mais 1 em evidência. Aí vamos desenvolver agora o que está dentro do colchete, né? 1 sobre n mais 1. Desenvolvendo aqui, eu posso fazer o n mais 2 multiplicando o n, né? Então vai ficar n quadrado mais 2n mais o 1 sobre n mais 2, certo? Beleza. Percebam que apareceu aqui agora um produto notável, né? Produto notável. Então vamos lá. Opa, vamos voltar aqui. Isso aqui ficaria igual a 1 sobre n mais 1, né? Esse produto notável da parte do numerador aí do colchete, né? É a mesma coisa que o produto notável n mais 1 ao quadrado, né? Dividido aqui embaixo por n mais 2, tá certo? Ou seja, esse resultado aqui é n mais 1 ao quadrado sobre n mais 1 vezes n mais 2. Só que aqui, né, eu posso simplificar n mais 1 ao quadrado sobre n mais 1. É a mesma coisa que n mais 1 sobre, aqui o n mais 2 eu coloco, né, na divisão, eles restou ali, né, n mais 2, beleza? Então aqui eu concluo a minha demonstração, tá certo? Eu concluo a minha demonstração. Concluo que realmente, né, a propriedade é válida para 1, supondo ser válida para o n, também é válida para o n mais 1. Então, né, eu concluo que realmente para qualquer n que eu pegar, o resultado dessa expressão sempre vai ser isso, beleza? Então, pessoal, esse é um método que a gente utiliza para provar propriedade dos números naturais, beleza? Que é chamado de método da indução matemática. Então é isso, né? Bons estudos e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.